Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo Entre Fórmulas. Eu sei que demorou muito para vir um novo episódio, mas finalmente chegou aí. E já vou chamar convidada, porque o negócio aqui é rápido, entendeu? Estou com a Vitória Coelho, que vocês já conhecem, vai que estou te vendo. Vitória, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Muito obrigada, Sônia, pelo convite. Bom, vocês podem ter percebido que não teve um episódio específico para o Flix de São Paulo, porque foi muita correria para todo mundo, muito puxado. Fora que depois que passa a corrida, a gente tem muito conteúdo para fazer que a gente solta depois da corrida. Faz mais de 2 semanas que já teve o Eclipse de São Paulo, que a gente está gravando, a gente faz 3. Eu ainda tenho texto que eu não soltei no site da época do Eclipse de São Paulo ainda. Então, enfim, caos. É o seguinte, no canal do YouTube do Entre Fórmulas, tem um vídeo completo da cobertura do Entre Fórmulas, sobre o Eclipse de São Paulo, com entrevista, com imagens, com tudo que vocês podem conferir lá. Esse episódio a gente vai fazer um passadão bem rápido no Eclipse de São Paulo. Vai ser mais as nossas impressões do evento, como é que foi pra gente lá, como é que foi o resultado, o que a gente achou desse resultado, e a gente já vai pular para o Eclipse de Tóquio. Então, não estranho, porque São Paulo assim vai ser coisa de 5 minutos. O que você achou primeiro do evento assim, do Eclipse de São Paulo? Em comparação com o ano passado, tem seus problemas, sempre tem, mas eu acho que em relação ao que a gente teve na primeira vez que a Fórmula E veio, foi uma coisa até que muito positiva. Eu vi as pessoas falando muito mais coisas positivas esse ano do que no evento do ano passado, né? Esse ano, o EPI de São Paulo melhorou tudo o que foi falado que estava ruim no ano passado. Claramente, a organização melhorou, não tiveram tantos problemas. Claro, um pepino ou outro ali sempre vai aparecer, nada é perfeito nessa vida. Mas esse ano, ver a forma como a categoria lidou, como a organização lidou e como foi feito tudo, deu aquele aconchego de ver que realmente ouviram o torcedor e realmente pegaram a visão da imprensa que levou isso até eles e colocaram no papel para resolver esses problemas. Sim, eu achei muito legal, até citando um exemplo, né? Tem a água, a distribuição de água gratuita que a Fórmula E sempre faz nos eventos, e algumas das bombas tiveram um problema. Logo que o pessoal entrou, tava muito calor, foi o dia mais quente de março, assim, da história de São Paulo, dia dessa corrida. E eles tiveram uma ação muito rápida de pegar essa crise e geriram a crise de tipo assim, meu, quebrou, o problema é nosso. Então, assim, água de graça para todo mundo, onde o pessoal for até voltar ao negócio. Depois voltou, tanto que rolou esse problema, o pessoal tava conseguindo pegar água de graça. E aí depois eu fui circular pelo Fan Village e tava funcionando de novo já. E aí eu fui, peguei um copinho com água lá e tal, e dei uma passada por ali. Então eu conversei com bastante gente e eu acho que pelo levantamento que eu fiz, o saldo foi muito positivo. E assim, é o que eu falo. Agora sim dá para você ter um norte, né? Porque agora que deu para ver o que deu certo, agora dá para melhorar ainda mais próximas vezes, porque é repetir o que fez agora com mais melhorias. Então a tendência é que isso seja melhorado. Agora eles têm um ponto de partida. Eles já têm uma ideia do que funciona e do que não funciona muito mais claro do que no ano passado. Então, acho que isso foi uma coisa muito positiva. E sobre a corrida, a gente teve o Sam Bird, né, vencendo aqui em São Paulo pela McLaren, primeira vitória da McLaren na Fórmula E. Foi muito importante, muito emblemático, né? A gente está nesse ano que é especial para quem é fã do Senna, para quem é fã da McLaren, né? Faz 20 anos, vai completar 20 anos o falecimento do Senna, e a gente sabe que ele é um símbolo gigantesco no mundo do esporte no geral, não só no automobilismo. E ele também é um dos responsáveis por essa relação tão forte que o brasileiro tem com a McLaren, né? Os brasileiros gostam muito da McLaren, tem uma relação afetiva, assim. Então, acho que essa vitória foi muito importante. O Emerson Fittipaldi também estava lá, e esse ano comemora, se eu não me engano, 50 anos desde do primeiro título lá que ele ganhou com a McLaren. Inclusive, ele foi, né, quem ganhou o primeiro título da McLaren na Fórmula 1. Então, foi bem legal que ele estava no pódio celebrando com a equipe, pegou o troféu lá com o Senna. Então, foi muito bacana de ver, né? Ver a McLaren vencer
foi o melhor presente do final de semana do EPRI. Ver o Subbird vencer foi a realização de um sonho. Porque fazia muito tempo que o Bird não subia ao pódio, não vencia uma corrida. E depois do ano passado, aquele ano desastroso dele na Jaguar, onde muitos crucificaram ele, ver ele chegar aqui no país nosso, vencer, ter a torcida comemorando, todo mundo gritando, foi assim a melhor coisa que poderia acontecer. Foi gratificante. E ver a felicidade dele na coletiva de imprensa depois, um sorriso enorme, foi algo assim que aqueceu. E o fã brasileiro merecia isso. Claro, todo mundo queria que o Mitch Evans ganhasse, o Sacha ganhasse, mas ninguém imaginava que o Subbird ganhando iria trazer tanta felicidade assim. O Subbird, ele une todas as tribos. Literalmente, ele une todas as tribos. Aqui no Brasil ele não tem hate, ainda bem. Aqui ele não tem hate. Até na visitação dos boxes, a McLaren era uma das equipes que estava mais lotada. Você via mais gente ali. E aquecia o coração ver aquilo, gente. E o Bird merecia, porque ele é um cara simplesmente incrível. Eu sempre falo, ele é um dos melhores caras do mundo do automobilismo, no geral, na minha opinião, assim. O cara é foda. E foi muito legal ver ele conseguir isso pela McLaren. Na entrevista que teve com ele, dias depois da corrida, ele falou muito também sobre a questão de saúde mental e tudo mais. Lá no canal do Entre Fórmulas, no vídeo que tem da cobertura do Entre Fórmulas no Netflix de São Paulo, tem um trecho dessa entrevista em vídeo. Coloquei no finalzinho lá do vídeo, mas assistem o vídeo inteiro, por favor, tá? Ajuda aí. E tem um texto no site sobre essa entrevista. Logo mais vai sair mais um conteúdo de vídeo também dessa entrevista. Mas ele falou muito da situação dele nos últimos 2 anos, saúde mental. Então, acho que foi muito interessante. E ele ter conseguido essa vitória foi muito legal para ele. Ele está muito feliz na McLaren. Dá para perceber, assim, o clima que tá na equipe. E ele era um cara que encaixa muito bem com essa ideia toda que a McLaren busca. Ele é um piloto muito experiente e ele é um cara muito querido, né? Eu acho que, assim, quem não gosta do Sunbird, não conheço alguém que não gosta do Sunbird, perto de mim, pessoalmente. Já vi na internet um outro falando porcaria, sempre tem. Mas eu já acho que quem não gosta do Sunbird é psicopata, tem uma coisa errada. Boa pessoa não é. Não é mesmo, né? Então tem até a brincadeira que a gente fala que ele é o Sebastian Vettel da Fórmula E, né? Pelo jeitinho que ele tem, assim, de ser com as pessoas. O modo em como ele trata as pessoas. Então eu fiquei muito, muito feliz por essa vitória do Bird. O modo como ele tem a paciência até mesmo com a imprensa e com o fã. É raro ver pilotos assim. E na Fórmula E temos muito. Sim. A Fórmula E, no geral, eu acho... É que eu sou suspeita para falar. Eu sempre falo que eu sou suspeita para falar, mas a gente tem contato com tantas categorias diferentes, assim, né? Porque o pessoal me conhece mais pela Entre Fórmulas, pela Fórmula E, mas eu também cubro outras categorias para outros sites quando sou requisitada. E a gente que é da imprensa, a gente sabe muito bem como é que funciona o bastidor. E a Fórmula E, ela é muito acima de tudo, acho, no geral, assim, nesse aspecto. Ela é muito acima, ela acolhe o jornalista, ela acolhe o torcedor, ela acolhe o amante da categoria. Eclipse de Tóquio. A Fórmula E foi para o Japão fazer a sua primeira corrida lá em Tóquio, no centro lá da cidade. Muito legal. Pô, que incrível ter uma corrida no centro, próximo ali do centro de Tóquio, né? O japonês gosta muito de automobilismo. Foi um evento muito legal. Teve presença de atores de Velozes e Furiosos. Teve presença de muita gente emblemática do Japão mesmo, né? Vários convidados, não só da própria montadora da Nissan, mas pessoas de outras áreas de atuação, pessoas que atuam com animação, pessoas que atuam em outras empresas. Achei muito legal. O Yuki Tsunoda, que está na Fórmula 1, foi lá, andou no simulador, foi no box de todas as equipes. Ele foi convidado lá no Girls on Track lá do Japão. Então foi muito legal. Legal que ele falou também sobre a categoria. Assim, muito mente aberta. Um querido Yuki, um querido. E ele ela ficou vê o amigo dele.
Sim, foi encontrar com o Nick De Vries, o ex-companheiro dele. E foi bem legal, assim, ver ele lá. Ele ficou todo final de semana, então ele chegou dias antes do evento, ele ficou ali de fato. Ele produziu conteúdos com a Fórmula E. Então eu achei isso muito legal, que é um tipo de interação que a gente não tem tanto com os pilotos de Fórmula 1 e Fórmula E e tal. Até porque a gente sabe, tem umas tretinhas aí do passado, não dos pilotos em si, mas das categorias em si, né? Desde quando a Fórmula E surgiu, que a Fórmula E era tratada muito como piada, ninguém achava que fosse dar certo. A Fórmula 1 fazia muita zoeira de levar piloto da Fórmula 1 para lá como punição, e etc. Tem altas histórias aí para quem é mais antigo, sabe? Até história envolvendo Max Verstappen aí no meio, mas não vou entrar. Talvez eu possa trazer isso para um vídeo lá do canal, lá do Histórias da Fórmula E, que tem um quadro lá onde eu trago alguns desses assuntos. Mas a Fórmula E, querendo ou não, hoje ela tem um nome para si, embora a gente saiba que tem uma negação a parte de uma parcela do público, mas a Fórmula E tem sua base de fãs, a Fórmula E está crescendo e ela é uma categoria principal da FIA. É considerada e está sendo vista dessa forma, não é à toa que a gente está vendo cada vez mais pilotos de Fórmula 2 e Fórmula 3 indo testar na categoria, se envolvendo com a categoria, porque sabe que as chances de entrar na Fórmula 1 não são 100%, então hoje você tem que buscar mais oportunidades e quem não faz isso acaba ficando sem lugar para correr. E, enfim, o evento do Japão foi muito legal. A gente já sabia que essa pista ia ser mais truncada. Pelo aspecto, ela é uma pista, né, de rua raiz, vamos dizer assim. Então, é mais estreito, é mais apertado. Não tem como ser uma corrida tão dinâmica quanto São Paulo é outras pistas. Mas a Fórmula E e a FIA deram um jeito aí de tentar fazer os carros ficarem mais próximos. Então, eles tiveram menos energia disponível nessa corrida. Teve, né, uma coisa de ficou todo mundo muito juntinho na prova toda, só que para ultrapassar você tinha que ser muito inteligente. Tinha pontos específicos da pista que dava para você fazer isso e você tinha que saber fazer isso direito. Porque essas pistas que são mais estreitas tem esse perigo que você pode tentar ultrapassar alguém e se você não fizer direito, você pode acabar causando acidente, seja envolvendo você outras pessoas, ou o tiro sair pela culatra de você tentar ultrapassar alguém, executar errado e você levar o passadão da galera. Porque é mais difícil você recuperar depois que você perde uma posição em pistas que são com essa característica, né? Eu, no geral, gostei muito da pista de Tóquio. Eu já esperava que fosse ser mais travado, que acho que é muito importante o público também ter esse entendimento de que vai ter sim corridas da Fórmula E que não vão ser mega caóticas por conta da configuração da pista. Uma corrida que não tem 200 ultrapassagens não significa que é uma corrida ruim. Né? Eu achei a corrida de Tóquio muito boa. Foi o número mais contido de ultrapassagens, como já era esperado pela característica da pista, né? Mas foi muito interessante. A gente teve disputa até o final, disputaças até o final, não só na liderança, mas em outras posições também. Então, assim, é aí que eu vejo que é o saldo positivo. Quando a gente tem uma corrida que é disputada. E foi disputado. E foi até um resultado que a gente não esperava. Claro que ao longo da corrida a gente vai vendo como se desenha. Mas quando a gente viu lá o Oliver Rowland sendo pole, ninguém imaginava que Max Günther seria o campeão do Eprix de Tóquio. Quero saber de você o que você achou da pista de Tóquio, do evento de Tóquio como um todo em si. Eu achei que o marketing também foi incrível. Os vídeos que eles fizeram com os pilotos, o Max atacando de DJ, o pessoal nos carros. Meu, de ator de voz. Gente, se vocês não viram esse vídeo, vai nas redes sociais da Fórmula E pra ver no Instagram, tem. No Twitter também, mas é mais fácil achar no Instagram. Cara, sensacional, cara, muito bom. O marketing da Fórmula E merece um prêmio pela divulgação do GP de Tóquio. Eu esperava que fosse uma corrida boa. Não esperava que os carros fossem decolar tanto naquela descidinha que tinha ali. Parecia que os carros iam voar, ou ia voar para o lugar certo que eles estavam indo, ou ia parar no muro. Dava até uma tremedeira ali na hora. Mas o marketing que eles fizeram, a propaganda da prova, foi surreal. Isso só aguçou mais as pessoas a quererem ver a categoria ali. E eles entregaram. Não podemos negar, eles entregaram. Tanto é que durante a corrida eu fui fazendo anotações. A hora que eu me dei conta, eu já tinha 2 folhas de anotações. Realmente, não foi uma corrida de muitas ultrapassagens, mas foi uma corrida de muitos acontecimentos ali no meio.
de muitas tentativas, de muitas freadas uma em cima da outra. Então, assim, foi uma corrida que demonstrou realmente o que a categoria quer, que é os carros juntos. Não é aquela discrepância que existe na Fórmula 1, do primeiro colocado está a 20 segundos do segundo colocado, ou a meia pista do segundo colocado. A Fórmula E praticamente não tem isso. O único momento da prova que estava mais ou menos separado ali, tinha no mínimo 4 carros grudados. No mínimo. E foi raro esses momentos, porque geralmente estava todo mundo junto. E é muito louco que isso que você falou do tempo, é muito doido, né? Porque a gente que assiste Fórmula E, se o cara tá 1 segundo na frente, a gente fala, nossa, ele tá muita vantagem. 2, que geralmente quando a gente vê, às vezes, Fórmula E, que a gente vê, sei lá, o dia que ele está na frente, tipo, em primeiro, e aí tem um espacinho e vem mais 3, assim, atrás ali, né? Quando que às vezes acontece isso. Quando você olha na tela, às vezes parece que o Jake Dennis está longe, mas se você olha o tempo, live timing, ele é, tipo, sempre quase 2 segundos ou 2 segundos à frente, quando consegue uma grande vantagem. Porque para um piloto conseguir abrir 2 segundos na Fórmula E é muito difícil. Tanto que a Fórmula E é essa coisa que qualquer décimo vai deixar isso. Os poles da Fórmula E, a disputa de pole da Fórmula E, geralmente é sempre decidida por diferença de décimos. De décimos. É muito difícil você ver um piloto que fez 1 segundo na frente do outro em disputa de pole position. E acho que o mesmo se aplica na corrida. E eu acho interessante uma coisa que você falou também. Às vezes o pessoal tem essa ideia de que ter muitas ultrapassagens é sinônimo de corrida boa. É, também. Mas você ter menos, né? Não é, ter menos não significa não ter nenhuma, mas não precisa ter 200, mas também não precisa ter 5, né? E a Fórmula E é muito difícil alguma. Acho que nem existe corrida de Fórmula E que tem 5 ultrapassagens, porque no mínimo é 30. Assim, uma corrida xoxa da Fórmula E tem 30 ultrapassagens, sabe? Mas essas que tem menos, a gente consegue ver melhor as disputas, porque essas que tem muita ultrapassagem, a gente perde muita coisa do que está acontecendo, só acompanhando o live timing mesmo, os tempos, para ter uma ideia do caos que está rolando. Então, o legal do Pique de Tóquio foi que deu para ver bem essas disputas que tiveram não só na frente, mas no meio e atrás também, né? Sim, e deu para mostrar que alguns pilotos parece que não casaram realmente com o carro. Literalmente. Foi um EPRI realmente prestar atenção nas equipes. Porque, como você falou, não teve tantas ultrapassagens, então a gente pôde analisar o cenário no todo. Pôde analisar o que antes não estava dando tempo. Porque numa corrida que nem o EPRI de São Paulo, que teve mais de 200 ultrapassagens, você ficava louco tentando ver tudo. Em Tóquio não foi assim. Em Tóquio você viu as disputas e você conseguiu entender, tudo bem, que a pista tem a sua culpa ali de não deixar a ultrapassagem acontecer. Mas você também conseguiu ver a deficiência de alguns pilotos para poder fazer essa ultrapassagem. Porque muitas vezes foi o piloto que não conseguiu negociar a ultrapassagem, ele não foi inteligente o suficiente. É onde mostrou um parâmetro muito diferente ali para nós, que somos acostumados a ver aquelas ultrapassagens loucas da Fórmula E. Pois é, e aí falando de diferenças, de coisas, vamos entrar aqui. Já tinha até comentado no Twitter, você vai falar sobre isso. Então, pessoal aí que tá ouvindo o episódio, preparem as suas facas e pedras, eu irei correr. Porque agora eu acho que é importante, nosso papel enquanto jornalista, eu sempre levo muitas coisas da Fórmula E, eu sempre tenho esse lado de tentar. Que nem quando o piloto é novato, tem essa coisa que eu falo que ele tem o VP, que é o Vale Pano, né? Então a gente passa algumas coisas, a gente tenta compreender também as dificuldades, a gente sempre evidencia as dificuldades, porque para um piloto estar performando de jeito X ou Y, não necessariamente 100% é culpa do piloto, às vezes tem outras questões que fazem com que uma performance esteja abaixo do esperado. Então a gente sempre fala isso nos episódios Entre Formas. Mas acho também importante trazer nesse momento um pouco da responsabilidade que o piloto tem de desempenhar, né? Tirando as outras partes. Vamos falar das partes deficientes das equipes? Também vamos. Mas agora, nesse primeiro momento, tirando o problema, tirando a questão de engenheiro, porque tem situação que tem engenheiro que não faz um trabalho muito bom, tem situação de equipes que não conseguem puxar os dados de forma eficiente, e isso atrapalha, sim, o desempenho do piloto. Mas nesse primeiro momento, eu vou falar 100% exclusivamente de desempenho de pilotos, tá?
Vamos começar pela pessoa que fez a gente trazer esse assunto, que era uma coisa que a gente eu e outros jornalistas já está comentando entre nós. A gente gosta muito desse piloto, mas acho que é muito legal, interessante de trazer isso, que é uma coisa que acho que ninguém esperava antes da temporada começar, e que está acontecendo, que é a situação do gap que o Sasha Fenestrat está tomando do Oliver Rowland. O Oliver Rowland é um piloto que tem muita experiência, ele está na Fórmula E há muito tempo, mas ele sempre teve essa fama de ser leão de treino. Ele era um cara que volta e meia conseguia briscar um pódio ali pela Mahindra, ele sabe aproveitar a oportunidade. O Oliver não é bobo, ele é um piloto agressivo que sabe sim chegar na frente se ele tem a chance de fazer isso. Tá? Não vamos também, porque também tem muita gente que tira o mérito do Oliver Rowland, porque ele não é o Jake Dennis ou o Mitch Evans, não. Mas ele tem o valor dele ali dentro, na toa que as pódios que ele conseguiu, as vitórias que ele conseguiu na categoria, né? Hoje ninguém mais enxerga ele como um possível campeão, mas ele é um cara que, se ele tiver a chance, ele vai buscar o resultado e vai conseguir o resultado, tá? O Sasha tá no segundo ano dele da Fórmula E. Então, ano passado foi o primeiro ano, a gente passa um pano. Ele já tinha um contato com a categoria, diferente até do próprio Gian Darúvula, que esse ano tá tendo muita dificuldade, mas o Gian teve muito menos contato com o carro da Fórmula E do que o Jake Hughes e o Sasha Fenestras, tá? Mas o Sasha, a gente sabe as dificuldades que o Sasha tem em relação ao engenheiro dele. O engenheiro do Sasha, eu sempre falo, é uma porcaria. Não ajuda o Sasha na corrida. Só que é assim, o Sasha tem duas opções. Ele já sabe com quem ele trabalha. Ou ele vai ter que aprender a não fazer nada sozinho, porque ele não vai fazer as coisas sozinho, precisa de engenheiro. Mas o Sasha precisa começar a trabalhar um lado dele de fazer uma leitura de corrida melhor. Às vezes no Sasha vem muita agressividade, muita impulsividade e falta cabeça. E isso pode sim prejudicar o Sasha Fenestras. Porque assim, a gente tá. Ai, tudo lindo, maravilhoso. A gente tem muitos pilotos experientes aí na Fórmula E, tudo mais. Só que, foi o que eu falei, tem cada vez mais gente de Fórmula 3 Fórmula 2 começando a testar na Fórmula E. Esses pilotos não vão entrar agora na Fórmula E, eles vão tentar a Fórmula 1, mas é um ou dois que vai entrar, outros não vão conseguir, eles vão fazer o quê? Começar a bater na porta de outras categorias. E se você é um piloto que não está entregando alguma coisa, vem alguém mais promissor, você vai perder o espaço. A gente sabe como é que é. É assim que funciona esse meio. Sasha é um querido? É um querido. Ele tá ali, teoricamente era para ele ser o piloto principal dessa Nissan, agora, nesse momento. Era a chance dele de mostrar alguma coisa. E o Roland voltou e tá botando o Sasha Fenestras na casinha, né? E o Sasha precisa esse ano conseguir um pódio, alguma coisa, um resultado melhor. O Roland já conseguiu 3 pódios, na verdade, né? Até agora. Foi Díria, São Paulo, Tóquio, né? Tóquio. E foi pole em Tóquio, né? Ele foi pole em Tóquio. Em Díria, na corrida 2, ele chegou em terceiro. Em São Paulo, ele chegou em terceiro. E em Tóquio, ele chegou em segundo. Sim, então. E assim, o Sasha tá conseguindo pontos, tá? Mas ele precisa começar a trabalhar esse lado dele, senão ele vai começar a ficar para trás. Porque não é só uma disputa também de quem vai entrar. Tem disputa dentro do próprio grid. Tipo, tem pilotos que têm outras equipes que querem para equipes melhores. Um certo sete câmara que quer sair de uma RT, né? Então tem todas essas questões também. Então é importante que ele comece a trabalhar esse lado. Estou falando disso porque vale lembrar que Max Ginter quase não estaria nesse lead por conta da mesma coisa. O Ginter, ele mostrou uma evolução muito grande de 2020, do ano passado para cá, né? 2022 ele não teve tanta culpa porque a Nissan tinha desistido já do Gen 2 e estava uma porcaria aquela equipe. Só que foi muito ruim a ida dele para a Nissan, porque ele saiu do Andretti e ele foi para uma Nissan afundada e afundou muito ele. Porque ele já tinha essa fama de ser esse tipo, ele era que nem o Sasha. Um piloto rápido, mas que acabava batendo o carro no muro, perdendo a oportunidade. Por quê? Porque era muito afobado, queria mostrar as coisas e perdia a chance. Aí chegou um Jake Dennis na Andretti, que botou ele no bolso. Ele acabou saindo da Andretti.
Não tinha muito lugar para ele ir, então ele acabou indo para uma Nissan. E aí ele já estava com essa fama de ser um piloto que é muito rápido, mas não tinha cabeça. Foi para uma equipe que não tinha um carro, então ninguém nem via o Ginter no grid, porque o carro da Nissan dava de ré. E com isso ele quase ficou fora da Fórmula E. Se não fosse tudo que aconteceu de Devries para a Fórmula 1, que a gente já falou aqui e tudo mais. E aí ele foi para a Maserati, agarrou essa oportunidade e ele começou a botar um foco em trabalhar nisso. E claro, Ginter deu sorte de pegar também um engenheiro que soube trabalhar com ele muito bem. O engenheiro que o Ginter tinha antes, o engenheiro que ele tem agora, que mudou, né? Porque o outro engenheiro teve que assumir o papel de chefe de engenharia da equipe. Ambos souberam trabalhar com o Ginter muito bem. Então, quando o Ginter começa a perder um pouco o fio da meada, eles puxam o Ginter de volta. Isso é muito importante. É uma coisa que o Sasha não tem com o engenheiro que ele tem na Nissan. Só que, independente disso, o Sasha ele tem que fazer uma autoavaliação, entender o que ele tem que melhorar, porque se ele continuar tomando do Roland do jeito que ele tá tomando até o final da temporada, o contrato do Sasha acaba essa temporada, só para avisar. De contrato de 2023 e 2024. O Sasha, ele tá então, irreconhecível nessa temporada. 100% irreconhecível. Ele ficou em todas as corridas atrás do Roland. Todas, sem exceção. Eu gosto muito do Sasha, gente. Mas olhando agora a realidade de você pegar a tabela da Fórmula E e analisar o que o Sasha tá fazendo. Ele não consegue largar na frente do Roland, ele não consegue ficar uma corrida na frente dele e ele já abandonou uma corrida esse ano. E é nem questão tanto de largar na frente ou ficar na frente. Claro que é importante, eles estão disputando entre si. Mas é ficar próximo. Porque o Sasha é um gancho que eu tô puxando para outras situações também. Como a gente entende o equilíbrio de uma equipe? Porque o equilíbrio de uma dupla, a gente tem que levar em conta a realidade do carro, a realidade do tempo que cada piloto tem no grid, todas essas questões. Mas, por exemplo, vou trazer uns exemplos para a gente entender isso de fato. A gente tem o Oliver Rowland, que nesse momento está em terceiro lugar no campeonato. Ele tem 54 pontos. Tá? O Sasha Fenestras, que é o parceiro de equipe dele, está em 15º com 8 pontos. É uma discrepância muito grande. Mesma coisa, Jake Dennis tem 53 pontos. O Norman Nato, que tem um dos melhores carros que a gente tem no grid, porque é um motor Porsche, tá com 17 pontos lá atrás. Nato não era nem mais pra estar no grid. Sabe? Então, tipo assim, é a última chance também que ele vai ter de mostrar alguma coisa. Se ele não começar nessa que a gente tá indo agora pra rodada dupla em Misano, a gente vai chegar passando o Misano. Depois de Misano, esqueci qual etapa que vem, mas passando o Misano, a gente começa a metade do campeonato. Já começa a segunda parte do campeonato. Depois da rodada dupla de Misano. E aí, essa segunda parte do campeonato é um momento em que, assim, ou você recupera e mostra alguma coisa, ou final da temporada, tchau para você. Principalmente para esses pilotos que já tiveram mais oportunidade de mostrar o que pode fazer em equipes diferentes e não mostraram, tá? E aí, como é que a gente sabe que uma dupla tá mais equilibrada? Não é só pelo fator de quantidade de pontos, mas também de entender o carro e a realidade da equipe. Por exemplo, a RT, a gente sabe que é muito difícil para a RT pontuar. O Sérgio Sete Câmara está em 16º e o Dan Tickton está em último em 22º. Só que a gente pode dizer que o Sérgio está sim dando um gap no Tickton e colocando o Tickton no bolso devido à realidade da RT. Para você conseguir pontuar com a RT é muito difícil. O Sérgio tem 3 pontos, o Tickton não tem nenhum ponto até agora, abandonou em mais de uma corrida, tá lá atrás, tá churrascado, não tá desempenhando bem na classificação. Então o Sérgio está na frente dele em todos os sentidos. Diferente, por exemplo, do que a gente pode falar de outras equipes aí, que a gente, por mais que o Nico Miller tenha pontuado de graça e ainda não, eles têm desempenhos dentro de corrida, os dois buscam alguma coisa. De graça sofreu, né, incidente na pista e tal, mas ainda não dá para dizer que o Nico está tendo uma discrepância muito grande no desempenho em relação ao de graça. A gente tem que ver agora nessas próximas corridas. A gente sabe, por exemplo, que quando uma dupla está equilibrada, quando você olha para um Buemi e para um Frines, eles estão lá. O Frines está com 21 pontos, o Buemi está com 20.
numa Envision que a gente sabe que pode entregar mais. Ambos pegaram pódio esse ano também. O Buemi pegou pódio e o Franz também pegou pódio. E eles têm o motor Jaguar. Então, a tendência é que na segunda parte do campeonato eles apareçam mais ainda na frente. Porque a gente vai ter mais corrida em autódromo, a gente vai ter pistas que eles já conhecem e que o motor da Jaguar desempenha bem. O Bird com o Hughes também, o Bird está em oitavo e o Hughes está em 12º. Se a gente levar em conta que o Hughes não subiu no pódio ainda, tá? Ele tá com 18 pontos, ele tá conseguindo pontuar pela equipe. Então a gente consegue perceber um equilíbrio das duplas por aí, né? Então é isso que a gente tem que olhar. Quando vocês forem olhar resultado de corrida, olhar resultado geral do campeonato, analisem as duplas dessa forma. Qual é o tipo de powertrain que a minha equipe tem? Beleza, é essa aqui, essa é a realidade da minha equipe. Show. Dentro da realidade da minha equipe, como é que tá o que os pilotos estão entregando? Porque, por mim, tudo bem o Sasha não conseguir pódio agora. Ok, precisa conseguir um aumento esse ano, porque esse carro possibilita isso, tá? Mas se o Sasha não tivesse pegado o pódio, mas ele tivesse ali, por exemplo, em vez de ele estar em 15º, pô, ele não tem nem 10 pontos, sabe? O companheiro de equipe dele tá com 54. Se ele tivesse 30 pontos, eu ia falar, porra, legal. Tá ali, tá brigando. Porque 30 pontos para 50 é um pódio ali, que um pega, outro não pega, que faz essa diferença. E eu torço muito para que ele vá bem, para que ele continue. É importante a gente ter esses pilotos jovens no grid. Para a fanbase da categoria é interessante, né? E ele é um cara interessante de entrevistar, ele gera conteúdo, traz mais pessoas, é muito bom. Só que, acima de tudo, ele é um piloto e ele precisa entregar resultado. Eles estão se preparando agora para Misano, que é uma rodada dupla, que vai ter testes a ser realizado. E logo depois eles vão para Mônaco. Mônaco é uma pista que todos eles conhecem, inclusive o Darúvula da Maserati, porque ele correu lá até o ano passado de Fórmula 2. Então, assim, a partir de agora, ou o Sasha engata, ou ele desengata a ré de vez dele. Ele tem que botar a cabeça dele no lugar. É uma coisa que eu falo sobre o Charles Leclerc. Às vezes o piloto precisa de um psicólogo e as equipes não veem isso. É o caso do Leclerc. E o Sasha, ele está começando a precisar de um psicólogo para mostrar para ele a direção. Se o engenheiro dele... Gente, se o engenheiro deles manda para longe, não vamos entrar... Porque, assim, não isso sei o que aquele cara está fazendo ali. Isso é uma outra coisa que a equipe também tinha que perceber. Porque Exatamente. se a gente quer fã, a gente, assim, tudo bem que a gente, quem tem mais um contato com a categoria mais próxima, tem um entendimento um pouquinho maior, mas se até as pessoas que assistem casualmente a Fórmula E, que é o que eu vejo às vezes na internet, o pessoal que tá acompanhando, assim, que só assiste às vezes, fala sobre isso, chama a atenção de um público que não é o público da Fórmula E, que é um público que vai assistir a Fórmula E, doentes em que não tá vendo outra coisa. E eu vejo as pessoas falando sobre isso, a equipe que tá ali todo dia com o cara, acho que tem que ter um olhar maior ainda para isso. E não enxerga. Parece que Casa de Ferreira e espeto de pau. Agora, uma dupla equilibrada também é a dupla da Jaguar. Tudo bem. O Evans não venceu ainda esse ano, o Cassidy está liderando, só que eles estão equilibrados. O Serginho, ele conseguiu meter o cacete no Tickton e aí ele foi eliminado de 2 provas. Teve 2 punições em prova. Que até em São Paulo ele foi desclassificado, mesmo assim. Entendeu? E mesmo assim ele tá na frente do Tickton. O Tickton é um piloto que ele tem potencial. É outro que só precisa ter cabeça. Ele é novo que nem o Sasha. O que falta as equipes verem hoje e analisar nesse contexto é que quando tem um gap muito grande de um piloto para o outro, o que é? O carro não é porque os carros são iguais. No caso do Jake Dennis e do Nato, claramente é talento. Sim. Mas no caso do Sasha e do Roland, do Sete Câmara e do Tickton, não é talento. É uma outra questão.
O Ticton, a Porque gente pode até trazer isso, porque assim, ano passado o Sérgio ficou no bolso do Ticton. Mas tinha toda aquela questão de que ele tinha acabado de mudar para uma equipe nova. O Gen 3 era novidade para todo mundo, então era muita coisa nova para assimilar. Ainda assim, o Ticton botou o Sérgio no bolso. Só que a gente sabe da capacidade do Sérgio. E agora o Ticton tá vendo, que agora que o Sérgio já tá adaptado na equipe, que o buraco é mais embaixo, né? Porque o Ticton tá fazendo sim tratamento psicológico, ele falou sobre isso ano passado. Então ele tá tendo esse acompanhamento, ficou claro que a gente viu a melhora dele dentro de pista. Mas ainda assim ele tem seus impulsos, já que a gente sabe. O Ticton ele é uma figura singular, ele tem todas as questões dele, que ele é um piloto mais mentalmente instável, né? Em questão de controle emocional mesmo. Sempre foi assim. Então é uma luta que ele tem com ele mesmo. Agora você foi muito assim, pontual no que você falou, né? Tem, óbvio, essa diferença de talento? Tem. Mesma coisa, o Jake Dennis e o Nato. Tudo bem, o Jake Dennis tem um talento muito acima do Norman Nato, isso todo mundo há de concordar. Mas o Nato é um piloto muito experiente, que corre em muitos lugares. Não é pra ele estar brigando lá em cima com o Jake Dennis. Não, ele não vai ser um piloto para brigar por título. Mas ele também não é piloto para estar no lugar que ele tá com o carro que ele tá. Porque o carro que ele tá era para ele ter um resultado um pouco melhor. Era tipo o André Lotterer com o Jake Dennis ano passado, que tomando um gap. E não dá para falar que o André Lotterer tem muito talento, gente. Ele é muito piloto. Então, assim, você falou, principalmente nesses casos que a gente vê, isso que você falou, um gap muito grande, principalmente quando se trata de carro bom. Existem vários tipos de pilotos. Existem os pilotos que são para Fórmula, existem os pilotos de GTs e os pilotos de protótipos. O Lotterer é um puta piloto de GT e de Hypercar. O ano passado não foi falta de talento dele na Fórmula E. Ele tem talento. Só que ele não é um piloto para carro de Fórmula, gente. E isso que as pessoas têm que entender. Não é porque um piloto é bagre na Fórmula que ele é bagre em outra categoria. Não. É o mesmo caso do Nato. O Nato, ele não é ele é talentoso em GT. Quem já viu o Nato correndo em GT, porque ele já fez testes em GT, sabe que ele é um bom piloto. Jake Dennis, inclusive, veio do GT e vai correr nesse final de semana na GT Europa. Entendeu? Só que assim, o Nato não é um piloto de carro de Fórmula. Na base ele ia bem, mas sempre escorregava para trás. Quem acompanha a carreira dele sabe disso. E assim, não adianta forçar, porque toda vez que força vai ter esse gap entre os pilotos. Sei que isso vai botar muita gente com o cabelinho em pé aí. Inclusive porque agora vem teste de novatos da Fórmula E. A Porsche anunciou o Matt Campbell. O pessoal da Endurance tá tudo feliz, porque o Campbell, ele é um piloto de protótipos da Porsche, ele é piloto de fábrica, extremamente talentoso no protótipo e no GT. Ele só competiu na Fórmula 4 na Austrália. É o único contato dele de carro de Fórmula. Ele está voltando agora com carro de Fórmula. Então, vai ser um parâmetro para todo mundo saber se ele é um bom piloto também para carro de Fórmula. São poucos os casos de pilotos que se dão bem em todas as categorias. Cito eles aqui. Jake Dennis, o Subbird, o René Hest, que saiu recentemente da Fórmula E, mas ele também foi um bom piloto nas categorias de Fórmula que passou. Então, assim, são gaps que, olhando, a gente tem que analisar muito bem. Será que todos os pilotos nasceram para pilotar um carro de Fórmula? Não. E isso meio que buga a cabeça das pessoas. É que nem aquela coisa. A Fórmula E só tem o resto da Fórmula 1. Não, meu filho. Não é todo piloto de Fórmula 1 que sabe dirigir bem um Fórmula E. Temos vários exemplos por aí. Do mesmo jeito que não é todo piloto de Fórmula E que sabe dirigir bem um Fórmula 1. Existem São carros muito diferentes. O pessoal fala muito na questão que a Fórmula E é uma corrida que ela não que as outras não sejam mental, mas o piloto passa muito tempo falando com o engenheiro, trocando dado com o engenheiro por conta de gerenciamento de energia. Então o cara ele tá pilotando, desviando de outros carros, de debris, de tudo, tendo que ficar de olho na bateria, na temperatura, na energia, trocando informação. É muita coisa, muito físico também,
né? É um carro que é pesado e tem todo um jeito específico de ser pilotado. Então, também tem isso. Também tem essa questão, essas diferenças, essa pegada. Claro, né? Tem piloto que realmente se adapta bem em todas as categorias. E aí vai de cada um também, do tempo que a pessoa teve em contato com aquele carro específico ou não, né? E é isso, assim, vai ter teste de novato. Tem pilotos que fizeram teste de novato ano passado, estão voltando esse ano para fazer de novo. Teve pilotos que fizeram teste de novato ano passado e esse ano já foram escolhidos como reserva das equipes, como o Zane Maloney e Andretti. O Taylor Barnard, que vai fazer o teste aí em Misano, que ele já fez ano passado na pré-temporada da Fórmula E, ele foi escolhido pela McLaren como piloto reserva da equipe na Fórmula E. Então ele é reserva principal na Fórmula E. Ele saiu da Fórmula 3, agora entrou na Fórmula 2 esse ano. Então, assim, é interessante ficar de olho nisso também, nesse pessoal que tá vindo, que tá testando, tá tentando novas possibilidades, porque a gente tem exemplo aí, o Sasha, o Jake Hughes fizeram testes lá em 2020, foram entrar no grid oficialmente em 2023. Então, nada impede que esses pilotos estão fazendo teste agora, daqui 2, 3 anos, estejam no grid da Fórmula E. Até porque a gente vai ter uma leva de pilotos saindo da categoria muito em breve, por conta de idade, por conta de escolher uma categoria só para correr, né? Vai chegar esse momento. A gente tem o da Costa, por exemplo, que sempre correu muito na WEC. Esse ano ele não tá na WEC, ele só tá na Fórmula E. Pode ser que ele decida muito voltar para a WEC e não ficar mais na Fórmula E, entrar em outra categoria, parar de correr. A gente tem pilotos cuidados mais anos, tipo o Mortara, que já tem mais de 40 anos. A gente já tem toda uma leva de pilotos que logo mais vão também sair da categoria. Que nem você falou, o da Costa, ele não está esse ano na WEC da Endurance. O ano que vem tem muitos pilotos da fábrica da Porsche que vão diminuir as licenças, porque a licença FIA chega num nível, todo mundo é o nível máximo, que é a licença Platinum, só que quando você chega numa determinada idade, você obrigatoriamente desce de licença, você desce para Gold. E tem muito piloto agora, dentro desses próximos 2 anos, descendo de licença da fábrica da Porsche. É onde vai ter essa reviravolta, esses pilotos da Porsche que estão no grid hoje da Fórmula E vão voltar para os hypercars. Então, assim, vai ter muita mudança de grid agora. E isso não vai afetar somente a Porsche. E a Fórmula E, ela quer aumentar pelo menos até umas 22 corridas ali até o final do Gen 4 ter um aumento, porque dá para fazer isso. A Fórmula ela consegue aumentar esse calendário, ter mais datas de forma que o campeonato termine onde ele termina mais ou menos no meio do ano. Né? Agora vai voltar pelo jeito que era antes, talvez, que aquele campeonato começa no final do ano, né? Ali novembro, dezembro, e vai terminar ali para junho, julho, né? Talvez eles vão fazer dessa forma. Então possibilita que você tenha um aumento de calendário de uma forma que também não fique tão puxado, que você consiga fazer tudo isso de uma forma saudável. Só que aumentando esse calendário, não vai ter como fugir de ter data batendo com o leque. E aí vai chegar esse ponto que a Vitória falou, que os pilotos vão ter que escolher onde eles vão correr. Eles não vão poder correr nas duas categorias. Até mesmo porque eles vão ter compromissos de fábrica. Né? É que muitas pessoas não vê o por trás, só vê o final de semana da corrida. Só que eles têm horas de simulador na Fórmula E, eles têm hora de simulador da WEC para cumprir, tem compromissos de patrocinadores para cumprir nas duas categorias. Então é uma coisa que os próximos anos vão ditar. Vai ser igual a Fórmula 1, que só corre pilotos da Fórmula 1 só ali, ou não? Principalmente agora, como você falou, de aumento de calendário que eles querem. Alguns lugares as datas vão se chocar com N categorias, então não vai. Os pilotos realmente vão ter que escolher, até mesmo para dar o seu melhor. Esse movimento que está surgindo agora vai ditar muito o que será da categoria. E isso abre precedentes para a Fórmula E ter pilotos novos, trazer um público maior para a categoria. Porque os pilotos que estão vindo fazer os testes agora
são pilotos que já têm uma base de fãs, que começaram a acompanhar as categorias de base da Fórmula 1. Então vai trazer esses novos fãs para a Fórmula E. Então vai dar uma renovada de todas as formas. E é aquela coisa, como a categoria é nova, a gente tem 10 anos de Fórmula E, a gente está vivenciando, vamos dizer, não que não teve antes uma grande mudança, teve pilotos que estavam no começo da categoria que eram bem mais experientes, que já saíram, mas acho que agora a gente tem oficialmente, vai ter oficialmente essa primeira grande mudança, porque depois da Fórmula E, teve os pilotos lá experientes que entraram e saíram, mas foram pilotos que ficaram e saíram, que não deu um tempo para você falar, nossa, esse é um piloto da Fórmula E, de você criar esse vínculo. Tem pilotos agora na Fórmula E que estão há muitos anos na categoria. Um Sam Bird que está desde o começo, o Lucas de Graça. A gente tem até a questão do John Eric Verne, a gente tem o do próprio da Costa que foi campeão. Então, conforme os anos forem passando que a gente foi ver, a gente vai começar agora a ver, começando por esses pilotos que estão desde o começo da categoria, e assim vai, né, aos pouquinhos, uma renovação de fato, uma primeira renovação de safra de ídolos. Porque agora a gente já tem recordes estabelecidos na categoria, a gente tem números estabelecidos dentro da categoria, que são números que poderão ser ou não batidos pelas próximas gerações que vão entrar aí. É a mesma coisa que a gente tem na Fórmula 1, quando a gente fala, nossa, fulano foi o que ganhou a primeira corrida, nossa, fulano tem o tempo mais rápido na pista tal, desde 1900 e tal lá, até chegar um talento prodígio, não sei da onde, que bateu aquele recorde depois de 20 anos. Então a gente vai começar a ver isso na Fórmula E também. Agora, tendo essa renovação de safra, essa renovação de ídolos de uma categoria, né? Então é bem interessante observar esse movimento e como é que vai ser. É legal a gente estar aberto todo esse leque para trazer essa reflexão também para as pessoas dentro disso, de observar por que um Sasha Fenestrat precisa entregar mais, por que tem essa coisa do antigo do sete câmara dentro da equipe, entender desempenho entre duplas de pilotos, o equipamento que tem e por que é importante, porque é interessante você estar perto do seu companheiro de equipe dentro da realidade que você tem. Então, acho que a gente conseguiu abrir bem isso, né, de uma forma que acho que deu para todo mundo entender sem ninguém se sentir ofendido, assim espero eu, né? E vamos agora focar um pouquinho mais diretamente do Trix de Tóquio. A gente falou da corrida, a gente falou do evento em si. Vamos falar, destacar alguns desempenhos individuais, né, de alguns pilotos que eu acho que é pertinente falar. E eu acho que é legal trazer. A gente trouxe o Sasha falando do Oliver Rowland e tal, e a gente até falou bastante do Oliver Rowland, de como ele está desempenhando bem, mas acho interessante a gente não, apesar de não ter sido muito, muito bom, né, esse final de semana, num geral, aí para dupla da Jaguar, no geral, né? Tudo bem que o Cassidy até ficou lá em oitavo, mas teve seus problemas. Mas a gente pegar esse desempenho até aqui, o próprio Jake Dennis dentro da corrida, eu achei que o Jake Dennis foi inteligente ali dentro da pista. Teve um momento que ele soube brigar, mas acho que teve uma hora que ele percebeu que ele não ia, que talvez seria um pouco arriscado se ele tentasse entrar numa briga para uma coisa maior, para talvez um segundo, um primeiro lugar, levando em conta que eles tinham menos energia disponível, levando em conta que já estava numa situação um pouco mais crítica na questão de gerenciamento de energia naquela parte final da prova. Então ele foi e pegou um pódio que é importante, né? Ele buscar esses pontos, ele tinha conseguido pódio antes, mas São Paulo não conseguiu. E agora, né, perdeu inclusive para o Oliver Rowland, né, o pódio dele em São Paulo, que o Oliver passou de 2 pilotos de uma vez. Então, eu acho que ele foi inteligente, porque é isso, né? Esses pontinhos que vão fazer a diferença ali na frente. Principalmente quando a gente entrar agora na segunda parte do campeonato, que é quando o negócio começa a ficar louco. Gostei da corrida do Jake. Ele merecia. Ele estava ali. Para mim, ele era um dos pilotos que chegou em São Paulo meio que devendo resultado e agora em Tóquio mostrou. Então, gostei muito da corrida dele. E outra pessoa que, assim, aqueceu meu coraçãozinho nesse Pri, tirando o Ginter, a gente vai falar daqui a pouco, foi o da Costa. Ver o da Costa chegar na frente do Verlaine me deu um alívio, porque ele estava devendo. O da Costa, desde o ano passado, parece que ele só consegue engatar com o carro dele a partir do meio da temporada.
Em Tóquio, ele foi bem, gente. Ele chegou em quarto. Quase pegou pódio, por pouco. Então, assim, aqueceu o coraçãozinho da Costa ali Foi legal, né? perto. Ele tá avisando São Paulo, ele já conseguiu pontuar bem, ele ficou em sexto, mas o Verlaine ficou em quarto. Mas ele já conseguiu pontuar e foi bom para ele, porque ele não tinha conseguido até então. Ele começou muito mal o campeonato, começou irreconhecível. E aí ele vem de São Paulo, onde ele ficou em sexto, chegar nesse, onde ele conseguiu ficar na frente do companheiro de equipe dele, ficar em quarto lugar. Ali, ele em quarto, o Verlaine em quinto, assim, é muito importante pro psicológico dele mesmo, né? Isso que você falou, né? Ele parece que com esse Gen 3, porque no Gen 2 ele engatou muito rápido, mas com esse Sim. Gen 3 ele tem ainda umas. Eu sinto que ele tem uma certa dificuldade ainda de dar uma engatada, né? E ver ele. Você pega a imagem pós-corrida, ele sorrindo, porque foi um resultado que deixou ele feliz. Porque ele merecia. Então, assim, era o que estava faltando para ele. Em contrapartida, o Verlaine parece que deu uma. Eu não entendo o Verlaine nessa parte. Ele é um bom piloto, mas parece que ele está acomodado no Gen 3. Ele se acomodou do carro. O ano passado ele estava disputando título. Esse ano ele quase saiu como líder. Não, ele saiu como líder da corrida de Tóquio. Acho que ele passou na frente do Cassidy. Por 2 pontos. Por Ele é 2 pontos. no campeonato, ele tá com 63 pontos e o Nick Cassidy com 61. Só que ele meio que parece que é acomodado no Gen 3. Não consigo ver tanta. Eu não diria acomodado. Eu acho que, por exemplo, em questão de classificação, acho que ele melhorou. Claro que em Tóquio não deu, mas São Paulo ele foi pole. Eu acho que era uma coisa que ele estava buscando melhorar. E nesse campeonato, ele falou que ele queria melhorar nisso, ele melhorou nisso. Sim. Se você pegar a Díria, pegar México, pegar como foi na classificação, eu acho que ele melhorou, mas é que o Verlaine ele tem essa coisa de nas corridas mesmo, não importa a posição que ele esteja, ele pode ser o líder da prova. Parece que tem umas voltas que dão um apagão e depois ele volta, assim, sabe? É uma coisa estranha. Tipo, não dá pra explicar, assim, tipo, parece que, tipo, falta luz, acabou a energia e de repente eu volto, opa, sabe? Ele dá uma de Maximilian Ginter lá atrás. Quando dava os apagões, o Ginter ia parar no muro. A diferença é que ele não para no muro, ele continua no automático, que nem um robozinho Sim. correndo. O outro que eu quero muito destacar, que eu venho destacando desde o ano passado, é o Nico Miller. O quanto que esse cara briga com esse carro pra tentar alguma coisa, viu? A primeira metade da temporada passada não tá dando nada pra ele. Mas na segunda parte do campeonato ele mostrou um crescimento, ele manteve esse crescimento. E, né, trazendo as fofocas aí, o Sam Smith lá do The Race, né, veio com a bombazinha, chegou cheio de mistério na internet, falando, ai, amanhã eu vou soltar uma bomba para vocês. E foi uma bomba que ninguém, não teve uma pessoa que imaginou que ia ser isso. E todo mundo chutando 1 milhão de coisas, mas ninguém tinha chutado isso. Que a gente tem o Nico Miller, que atualmente ele tá na Abit, e a gente teve essa pausa aí, pausa não, né? Cancelou o Eprix da Índia em fevereiro. Então os pilotos tiveram muitas semanas sem correr na Fórmula E, então ficaram no simulador e tudo mais. E Sam Smith informou que Nico Miller fez testes para Porsche na Fórmula E durante esse período. Entendeu? Vamos Então, falar sobre uma assim, coisinha sobre isso? então, estou de olhos abertos porque claramente alguém dessa dupla da Porsche na Fórmula E vai rodar. Ou vai ser o Verlaine, que está aí há muito tempo, ou vai ser o da Costa, ou às vezes até os dois, dependendo de como for. Porque se o da Costa, no passado, a Costa sumiu. Se ele não mostrar nada, crescer aí um pouquinho, não duvido também que ele fique fora da Fórmula E também, tá? Não acho que ficaria fora da Fórmula E, vou dizer, fora da Porsche. Porque acho que qualquer outra equipe iria fazer alguma oferta pro da Costa, imagino eu. Mas aí também não sei se talvez apareça alguma coisa em outra categoria e decidir para outro lugar. Mas isso aí acendeu um negócio, que é difícil você ver um piloto testar, porque principalmente na Fórmula E, que a Fórmula E não tem muito esse hábito. Gente, os pilotos fazem isso depois. Então, assim, traga a sua Aí. Vitória. Que ninguém lembra disso. A Abit e a Cupra fazem parte do grupo Volkswagen, que detém a Porsche. São partes do mesmo grupo.
Então, quando o Sam Smith soltou essa bomba, eu fui atrás para vasculhar o que pode ter acontecido. Porque, fora essa parceria, o Nico Miller é piloto da Peugeot, que faz parte do grupo Stanley, que é dona da Maserati. Olha o caos aí se instaurando. Possa ser que tenha uma jogada da Porsche. Que o Da Costa vá para a WEC, ele retorne à WEC, fique lá, ou que ele assuma o lugar do Nato dentro da Andretti. Porque a Andretti usa o powertrain da Porsche. Ou e a outra versão que eu achei, fora do Sam Smith falando, é de que, por mais que esteja congelado, a Abt Cupra vai correr com os powertrains da Porsche no ano que vem. Por mais que eles negaram, a gente sabe que essa história pode ir por água abaixo. Então, e tem interesse muito grande deles, né, nesse negócio da Porsche. E faz também sentido ele estar testando justamente para ver, porque a Abt precisa escolher logo também. Que a gente tem que lembrar que o campeonato acaba só julho, só que tem prazos que as equipes precisam ter para escolher os powertrains do próximo ano e tudo mais. Exatamente. Então, assim, pode ser uma possibilidade também. Coincidiu esse treino dele com a época que surgiu os boatos da Abt usar o powertrain da Porsche. Então pode ter sido isso que ocorreu ali. A verdade, só saberemos a hora que tiver os anúncios do ano que vem dos pilotos. Mas eles pertencem ao mesmo grupo e tem essa troca de experiência, entre aspas, entre uma coisa e outra. Apesar de serem equipes totalmente separadas, quando é para fazer um teste de powertrains, que é o caso da Fórmula E, essas coisas, eles fazem essa vinculação. Me surpreendeu muito esse ano a Abt não ter... Quer dizer, esse ano não. No início do Gen 3, a Abt não ter pego um powertrain da Porsche, e sim o da Mahindra. Isso pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, é algo a se ver o que vai acontecer. Mas o Nico Fora Miller... toda essa história aí da Lola e a Yamaha se juntando aí para entrar no grid no ano que vem fazendo powertrain. Alguém vai assumir esse powertrain. Eu tenho algumas suspeitas, mas eu não posso comentar nesse momento. Mas. Comentando off, porque eu acho que é a mesma suspeita que eu tenho. Então, aí a gente deixa no off, porque tem certas coisas que não dá. Mas aí, seguindo, tá pra gente dar um nó aqui nesse episódio e finalizá-lo, que acho que a gente tá em cima do prazo que foi determinado. A gente tem que falar do Maximilian Ginter, tá? E a gente tem que falar sobre as punições, porque assim, não foi o maior absurdo de punições que a gente já viu na Fórmula E, porque já teve corrida que a Fórmula E deu punição. Realmente, esse final de semana, agora a Fórmula E tá com a ideia de dar muita punição de dinheiro, né? O cara anda 1 quilômetro acima no pit lane e já toma aí seus 20 mil euros de multa. Mas até aí, ok. As regras estão lá, os pilotos sabem das regras. Só que assim, a gente, em questão de punição que afeta a corrida, a gente não tá tendo tanto assim, né? Quando tem, geralmente, é caótico, tipo Londres ano passado, que foi bem caótico. Foi umas punições, assim, muito bizarras. E aí, essa daqui, o que me chamou a atenção foi que teve coisa rendendo até dias depois da corrida, né? Que a gente viu aí situações, gente, matou, acabou, tinha caído posição, e depois voltou, ficou em sexto na prova. Enfim. E é muito complicado isso, porque eu penso que assim, beleza, tem a punição, mas acho que tem um limite de tempo para você dar nessa punição, tem que ser no mesmo dia da corrida, no máximo 2 horas depois que acabou a corrida, sabe? Esse negócio de passar 15 horas, o pessoal vem com uma coisa... Não já que alguma equipe entre com recurso judicial, alguma coisa assim. Mas, exceção. Mas às vezes, cara, tem... A Fórmula demora 15 horas para trazer um negócio, assim, sabe? E eu acho que isso é muito ruim, muito ruim. Fora a falta de critério para algumas coisas, umas punições que se aplica de uma forma numa corrida e na outra funciona. Tipo, o Ginter que tomou 2 punições de 20 posições de grid, aí chegou em Tóquio, falaram, não é bem assim, é só 20 em São Paulo, não é 20 aqui. Tipo, nunca fica muito claro certas coisas, né? A do Ginter, do nada, no meio do Eprit de São Paulo, converteram as 20 posições de Tóquio em 10 segundos parado no pit. Eu fiquei tipo, o
que aconteceu aqui? Não teve lógica a punição ali. E assim, isso prejudica não somente para quem está assistindo esperar o resultado, mas para quem trabalha com isso. Porque geralmente termina a corrida, as pessoas soltam um texto, soltam um resultado, aí do nada sobe a janelinha. 15 horas depois, punição. O caso da punição do Natô. Uai, 5 segundos. Ele saiu dos 10 primeiros. Do nada foi revogado, ele voltou lá para cima. Gente, não dá. Esse negócio, cabe recurso aqui, cabe recurso ali, vira uma patifaria que existe aqui no Brasil. Tem prova aqui no Brasil que termina 4 dias depois. Então, assim, a Fórmula E não pode seguir esse caminho. Tem que ter um critério, tem que atender certos critérios para ser usados e não vira bagunça. Sim, e foi. E essas 2 últimas etapas da Fórmula E com algumas punições foram uma bagunça. Porque ninguém sabia. Aí chegando na Olimpíada de Tóquio, o Ginter vai poder largar na primeira fila? Ele vai ter que ir pro final? Para onde ele vai? O que aconteceu? Até a categoria soltar o grid oficial, estava todo mundo se perguntando isso. Por quê? Não, ele cumpriu 10 segundos em São Paulo parado no pit. Não, gente, ele tinha que cumprir 20 aqui. Não está isso no regulamento. Ficou todo mundo louco na cabeça. Vamos falar de Maximilian Ginter pra gente poder encerrar esse episódio. A gente já falou um pouco dele, mas eu quero falar mais, assim, porque o Ginter, eu já falei outros momentos, que evolução que ele vem demonstrando. Até teve entrevista com ele, né? Que quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, essa entrevista já vai ter saído no site, que foi dias depois do Eclipse de Tóquio, eu participei de uma coletiva que ele estava. Foi muito legal ver ele falando sobre a evolução da equipe, sobre o trabalho da equipe. E ele tá nessa posição agora. Ele até o jeito de falar, muito mais maduro, muito mais entendendo esse momento. Ele mesmo falou, porque eu perguntei para ele, né, essa questão de como ele se sente agora, porque para mim, desde que entrou na Fórmula E, parece que é a primeira vez que ele é o cara principal de um projeto. Ele tá liderando um projeto, ele é o principal da equipe. E ele falou, eu perguntei como é que se ele também se sentiu dessa forma, né? Aí, claro, ele falou da forma educada dele, que ele é muito bem treinado, o Ginter em Media Training, fala muito bem. Usou palavras certas de forma que, para não ficar soberbo mesmo, até, porque às vezes, dependendo do jeito que o cara fala, pode parecer que ele tá diminuindo, sei lá, o companheiro de equipe, outras pessoas. Mas ele foi muito lúcido, assim. Ele falou, aquela coisa, né? Ele falou, destacou o trabalho da equipe, que não trabalha sozinho, que tá todo mundo ali junto, desenvolvendo o carro e tal. Mas que, de fato, é a primeira vez que ele é o cara mais experiente dentro da equipe que ele corre. Todas as equipes que ele correu, ele era o mais novo. Então, pela primeira vez, ele não é o piloto mais novo. Pela primeira vez, ele é, de fato, mais experiente. Em questão de não só idade, mas em questão de experiência mesmo, né? Porque a gente pega Andretti quando ele estava lá na Andretti, que chegou o Jake Dennis é mais velho do que o Ginter tinha mais tempo que o Jake Dennis na Fórmula E, só que o Ginter ainda estava sendo lapidado, tinha acabado de sair uma Dragon Penske quando ele foi para Andretti, então é todo um rolo. Mas o Ginter, a gente sempre falou isso, né? Não só a gente, mas sempre vi jornalistas falando que o Ginter, ele era um piloto muito rápido e muito agressivo, mas que faltava maturidade nele, que se ele conseguisse encontrar um equilíbrio nisso, ele teria uma chance de talvez um dia brigar por um título. E hoje, vendo o Ginter do ano passado para cá, ele é um cara que eu vejo cada vez mais com a possibilidade, sim, de ser um futuro campeão da Fórmula E. Ele está demonstrando isso muito bem. Ainda mais toda a dedicação que ele coloca na categoria, o Ginter se dedica somente à Fórmula E. É bacana ver essa evolução. Acho legal a gente, enquanto jornalista que cobre uma categoria assim tão de perto, a gente vê eles crescerem, né? A gente vê essa evolução. E é legal ver essa evolução, né? Ver o Ginter disputando o título, porque assim, pode ser que ele não ganhe o título esse ano da Fórmula E, mas ver ele ali perto disputando, ganhando corrida, é uma realização muito grande. Ele é um menino que tem talento. Como você falou, ele passou por algumas equipes, teve alguns percalços pelo caminho, mas ele está numa equipe agora que entende ele, que orienta ele da forma correta. Ele virou um ponto de referência para um novato. Ele mostrou uma maturidade, assim, parece que pegaram o Ginter e falaram assim, meu filho, vem aqui, vamos aprender a ser maduros.
Porque depois que ele começou a ter bons pontos no ano passado pela Maserati, subir nos pódios, tudo, ele amadureceu. Aí agora ele tá no ápice dele. E tá consciente disso. E ele segue aquela linha dele. Tranquilo. Não está sendo afobado. Isso é muito bom. Ele é rápido, mas ele não está sendo afobado. E eu confesso que estou gostando dessa versão de Maximilian Ginter. E ele tá dando orgulho também pro velho dele. Não tô falando pai, não. Fernando Alonso gere carreira de Maximilian Ginter. Né? Então, Bortoleto, Ginter estão ali, ó. Fernando Alonso fez até postagens sobre ele nas redes sociais, entendeu? Então, assim, tá acompanhando de perto aí. E eu acho que tem tudo. Assim, o carro da Maserati, tendo a realidade como é, não é um carro para brigar por título. Mas pelo que ele tá entregando, é bacana sim que ele esteja ali dentro dessa, próximo da galera que vai brigar por título. Talvez ele até entre numa possível briga com o título. Não acho que leve, porque acho que o carro não tem fôlego para chegar até lá. Mas para o próprio Ginter é importante ele aparecer nesse bolo, porque vai trazer uma nova, como que eu posso dizer? Vai desbloquear ali uma nova chavinha nele ali, de novas emoções, de lidar com novos conflitos, porque quando você começa a entrar nessa briga, tem também o emocional, tem todas essas coisas. A gente viu como o Jake Dennis e o Cassidy estavam afetadíssimos nas últimas corridas do ano passado, mentalmente falando, assim, quase surtando os dois, né? Então, é interessante que o Ginter esteja ali no meio para mostrar, olha, eu tô aqui, fica esperto que eu tô aqui. Esse ano a gente não consegue mexer muito no parque porque tá congelado, mas ano que vem vamos para as cabeças. Ano que vem a gente pode mexer aqui nas coisas. O que pode facilitar a vida do Ginter esse ano é os problemas que estão acontecendo de piloto do nada perder muita posição. E o Ginter, ele tá se mantendo ali num lugarzinho que ele tá igual o Jake Dennis até um certo ponto do ano passado. Só que assim, o Jake Dennis ano passado era por causa de batida, né? Que todo mundo arrancava ele da prova em determinados pontos. Agora o Ginter ele era o alvo. Ele era o alvo. Aí depois ele alavancou. Aí agora o Ginter ele continua ali, ó, só nos pontinhos, pega aqui, pega ali, pega uns pontinhos. Uma mescla de consistência de Van Dorn com uma agressividade do Jake Dennis e um olhar de Nick Cassidy para os ataques. Exatamente. Aí, né? Ali na frente, os powertrains da Jaguar e da Porsche, daqui a pouco esse povo vai começar a dar umas encontradas ali, porque em alguma corrida esse pessoal se encontra, é um fato isso. Aí eles vão começar a perder uns pontos. E uma coisa que é legal da gente trazer também, claro, ele tá inspirado, acabou de ganhar em Tóquio, isso dá um gás pro piloto. E aí, o Ginter vai passar, não só o Ginter, né? O Ginter, vai falar assim, focado no Ginter, mas a Maserati também. Vão ser 3, no caso da Maserati vão ser 2 corridas de casa, e pro Ginter vão ser 3 corridas de casa seguidas. Porque a gente tem Misano agora, a Maserati é italiana, porém como a Maserati faz parte do MSD, né, que é um grupo de Mônaco. Então a Maserati ela é uma equipe ítalo-monegasca. Então ela tem aí metade italiana, metade monegasca. E a gente tem as próximas etapas da Fórmula E, uma rodada dupla em Misano, a corrida em Mônaco e rodada dupla em Berlim. Então, para a Maserati é corrida em casa seguida, que é Misano e Mônaco. E para o Ginter é 3 corridas em casa, porque é Misano e Mônaco. Não só pela equipe, fator da equipe Maserati, mas o Ginter também vive em Mônaco. E Berlim, que é no país que ele nasceu. Então, assim, é na Alemanha. Então, pode ser um gás. Imagina, pode ser uma possibilidade. Imagina ele consegue pódio nessas 3 etapas. Imagina ele vencendo em Mônaco com essa equipe lá. Que o escritório fica de frente para onde eles pegam o pódio, entendeu? Exatamente. E também temos que ver se até quando a Fórmula E vai seguir nessa mística que está acontecendo até o momento, que são 5 corridas de até o momento, e foram 5 pilotos diferentes que venceram as corridas até agora. Vai ter um momento que isso vai ser quebrado, e principalmente essa segunda parte do campeonato é o momento que isso começa a acontecer. Então, vamos ver como é que vai ser, mas eu tenho para mim, que dependendo de como for, se o Ginter for bem na classificação, ele consegue... Tem chance, todos esses que estão na briga mais na frente tem chance, mas
Eu acho que nessas próximas 6 etapas, pelo menos uns 2 pódios dá para beliscar aí com essa Maserati. Ele pega. Tá? Fácil. Eu acho que pode ser. Se não acontecer de ninguém bater, não acontecer nada disso, pode ser. Talvez, não sei como é que vai ser para Misano, por ser uma pista de autódromo, ser mais largo, e aí é meio loucura. Mas Mônaco é ótimo para Fórmula E, todos eles conhecem, então. E o Ginter, ano passado, se não fosse batido no Ticton, dele e o Ticton, talvez ele tivesse até beliscado um pódio no ano passado. E Berlim, ele se dá bem em Berlim. Ele entende Berlim, se dá bem em Berlim. É uma pista que todo mundo conhece muito bem. E pode ser uma possibilidade aí também. Mas eu acho que era isso. Acho que conseguimos falar bem do que tinha para falar. Teria alguma decepção que você queria destacar? Alguma coisa negativa? Algum desempenho negativo nesse Prix de Tóquio que vale a pena ser comentado? Não. Nesse Prix de Tóquio, não. Eu acho que não. Acho que as coisas que aconteceram foram muito... Quem saiu foi situação de corrida. Teve a desclassificação do Mortara, que foi meio... a desclassificação do Mortara que ficou tipo, gente, o que aconteceu com o Mortara? Por quê? Mas tudo bem. O famoso essa festa virou enterro. Esse negócio de, o fulano usou mais energia do que o necessário sempre deixa muito confuso essas punições da Fórmula E. Ai. De Vries nem terminou a prova, gente. Ele se envolveu com, sei lá o que ele fez com o de Graça. É os dois. Esses dois daqui a pouco vão sair nos tapas na Fórmula E. Não, aí tava Jake Hughes também curtindo uns tweets aí do pessoal fazendo comentário reclamando do de Graça, ele curtindo. Falei, eita, vai se criando a treta nesse grid. A treta que a gente não viu no ano passado tá se criando agora. Pois é. Nada muito de negativo em relação a desempenho, porque o que aconteceu fez mais situação de pista e quem ficou atrás a gente já esperava que fosse ficar atrás mesmo. Então, acho que é isso. E o Sérgio pontuou, pelo menos. Foi ainda bem que essa chuva de punição e não pune, teve hora que ele subiu um pouquinho. Ele tinha terminado em P9, mas daí voltou para o P10. Depois que eles revogaram aí a punição do Nato, ele acabou voltando para P10. Mas pelo menos não ficou sem pontuar, garantiu aí pelo menos ponto aí para RT. Então é isso. Muito obrigada para você que ouviu o episódio até aqui. Sei que demorei para trazer o episódio novo, mas assim, muita correria, gente. E as pessoas têm trabalhinho CLT normalmente também aí, né? Inclusive, a gente tá gravando esse episódio meia-noite, e a gente aqui, tá? Tem que trabalhar no outro dia, e estamos aqui. Mas é isso, Vicky, quero te agradecer muito por ter topado participar, a mais esse horário, que doideira. Agradecer pela parceria aí que a gente tem com os nossos sites, e agradecer aí pela força e aí dar seus recadinhos aí finais aí. Bom, muito obrigada pelo convite. Espero aparecer mais vezes. E para vocês que querem acompanhar os pilotos da Fórmula E que correm no Mundial de Endurance, lá no Vai Que Tô Te Vendo estamos falando sobre eles, principalmente porque alguns deles não vão correr a próxima etapa. Então, correm lá para dar uma olhada, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso. Então é isso, galera. Nos vemos aí no próximo episódio. Muito obrigada. E é isso. Valeu.